Pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula 10, né? E nessa aula 10 a gente continua falando de Select SQL de consulta, né? E, bom, para essa continuação da parte de consultas, pessoal, espero que vocês tenham assistido o vídeo adicional que eu coloquei, que eu fiz recentemente, né? Falando sobre junção, onde eu apresentei essa ferramenta aqui do PHP MyAdmin, que é o designer, né? O desenhador aqui no More, e que é um recurso visual onde você pode facilita o entendimento, o relacionamento das tabelas, né? Para você poder fazer as consultas e enxergar onde está a informação e poder fazer as junções, né? Então espero que vocês já tenham entendido bem disso para a gente poder prosseguir, né? Porque o assunto agora é consultas, só que são consultas mais elaboradas. Consultas mais elaboradas, então é imprescindível que vocês tenham entendido bem a questão do uso do filtro, né? Do where, do uso dos joins, das junções com as tabelas que são relacionadas, né? E a gente continua com essa mesma modelagem aqui, só que agora nós vamos fazer consultas mais elaboradas. São consultas mais elaboradas, mas são consultas corriqueiras também, que quando você estiver trabalhando com banco de dados, você vai ter que fazer todo dia, né? Mas para fazer, você já tem que ter entendido o conteúdo anterior. Ó, pessoal, antes da gente começar, aqui no PHP MyAdmin, eu mostrei no vídeo anterior, né? E no PHP Admin tá doido. Vou abrir de novo. Aqui, né? Aqui PHP MyAdmin, o banco de dados. Eu mostrei para vocês, né, o recurso da geração do diagrama, né? Que é aqui em mais. Quem tiver em inglês é more. No caso aqui, desenhador, em inglês é designer. Você clica aqui, né? E ele gerou. Bom, pessoal, para vocês poderem, eu vou clicar aqui para melhorar a visualização. Para vocês poderem salvar isso daqui, vocês podem salvar essa página, né? Você pode salvar aqui e você coloca o nome para ela. Assim, você vai salvar aqui dentro do PHP MyAdmin, correto? Então você pode salvar, eu vou salvar essa página teste como teste, como faculdade. Você salva. E aqui quando você for abrir esse desenhador, você pode abrir novos arquivos, ó, abrir página. Então ele, ó, faculdade teste. Quando você salva, ele vai listar para você aqui, perfeito? Então você pode, ó, é o mesmo, né? Aqui ele mostra, ó, faculdade. Então ele cria aqui as relações, né? Uma vez que você... vai ficar fácil. Eu não estava sabendo que o exportar, você pode ver que o meu menu tava com zoom, eu não consegui. Então aqui é export esquema. Então você pode exportar como PDF, como dia que nós já usamos, né? Só que não fica tão interessante. Você desabilita aqui o Data Dictionary, ele não fica muito bom, não. Então eu acho que prefiro usar aqui na tela do PHP MyAdmin mesmo, que ele fica mais aqui, ó, mais intuitivo, né? Para você poder fazer as consultas. Vamos voltar ao conteúdo dessa aula. Então, pessoal, recapitulando, né? A gente já viu o select básico, a gente já viu ordenação, order by, vimos junção, espero que todos tenham entendido, e vimos o where, que é a aplicação de filtros, né? Então agora nós vamos ver mais funções de consulta nessa aula. Então, recapitulando novamente, pessoal, para vocês poderem fazer consultas em banco de dados, né, sejam consultas simples ou sejam consultas complexas, elaboradas, primeira coisa é você conhecer muito bem seu banco de dados, todas as tabelas, todos os atributos, o que cada atributo armazena, quais são as chaves estrangeiras, né, quais são os relacionamentos. Então você precisa saber a estrutura do seu banco para assim você poder saber onde você vai consultar a informação, né? Então aqui a representação gráfica,
do banco de dados, né? Você precisa estar muito atento a isso. Pessoal, quem não viu o vídeo extra de junção, eu peço para que vocês vejam antes da gente prosseguir nesse vídeo aqui, tá? Que foi um vídeo que eu fiz com mais cautela, falando de junção, né? E falando das tabelas alvos, onde você vai fazer uma consulta, né? Para que venha para essa videoaula com mais bagagem. Perfeito? Então está aqui, né, a representação pelo PHP-MyAdmin, vai ser fácil vocês fazerem, né? Então a gente continua agora aqui fazendo mais consultas em cima dessa estrutura que nós temos, perfeito? Então, pessoal, nessa aula a gente vai ver funções de consultas, são as chamadas funções de agregação, né? Porque até agora nós vimos consultas básicas que trazem todos os registros de uma tabela, e agora a gente vai agrupar esses registros para poder fornecer um outro tipo de informação para a gente, né? Então são funções que fornecem dados de agrupamento de registros, né? Até então nós vimos, né, os alunos que estão com nota tal ou nota menor e trazem todos os registros, né? Agora a gente vai agrupar esses registros e esse agrupamento vai fornecer uma nova informação. É muito comum isso, tá, gente? Não é nada que é pouco usado. Então, o que seriam esses dados de agrupamento, né? Então, nós temos aqui a nossa tabela aluno-turma, né? E a aluno-turma, ela tem a matrícula do aluno, qual turma, o código da turma que esse aluno está matriculado, tem a nota do aluno e tem a frequência do aluno, né? Então, são essas informações que essa tabela fornece, né? Ok. Então, uma vez que a gente faz uma consulta básica nessa tabela, né, ela vai trazer essas informações para a gente. Se a gente não fizer nenhum filtro, vão trazer a matrícula de todos os alunos em todas as turmas, as notas deles, né? Então, suponhamos, aqui estão as suposições para a gente entender o que seria essas consultas de agrupamento e agregação, né? Então, suponha que o diretor da faculdade ele peça para você, ele queira saber quantos alunos estão matriculados em cada turma, né? Então, ele quer uma informação de quantidade, né? Nessa número 1 aqui, ele quer quantidade de alunos matriculados nessa turma, né? Então a gente vejamos aqui os atributos que tem em aluno turma, né? Não tem nenhuma quantidade aqui, né? Então vamos mais para frente, eu vou representar para vocês isso. O item 2, né? Suponha que o diretor queira saber o aluno com a maior nota em cada turma, né? Então você vai precisar fazer uma consulta nessa tabela e distinguir a nota maior para determinada turma, né? Ou você precisa saber isso para todas as turmas. Então é uma consulta diferenciada. E o terceiro caso, né? Suponha que o diretor queira saber a média das notas dos alunos em cada turma. Então é uma consulta mais elaborada ainda. Você precisa, né? Nesse caso aqui, olhando para o que o item solicita, né? O diretor queira saber quantos alunos estão matriculados em cada turma. A princípio, só de visualizar essa questão, a gente já entende que é a quantidade de registros em uma determinada turma. Perfeito? Então, para essa questão aqui, é a quantidade de registros que existem de alunos para uma determinada turma, né? Para a questão 2, suponha que o diretor queira saber o aluno com maior nota em cada turma. Primeiro, você vai ter que fazer um select em uma determinada turma, né? Você vai ter que listar todos os alunos que estão matriculados nessa turma e você vai ter as notas. Uma vez que você tenha as notas, você vai ter que selecionar a maior nota dentre todas as notas. Basicamente é isso, né? E na terceira questão, suponha que o diretor queira saber a média das notas dos alunos em cada turma. Vamos entender um pouco isso no PHP-MyAdmin antes da gente poder prosseguir? Então aqui a gente tem a tabela aluno-turma. Uma vez que nós trazemos
aqui para nossa consulta todas as informações que tem nessa tabela, select series from aluno, turma. Aqui estão as informações. Aluno de matrícula 1 está matriculado na turma 1, na turma 3, na turma 4, na turma 5, na turma 7, na turma 9. Essas são as notas dele nessas turmas, né? Então, nessa primeira questão, suponha que o diretor queira saber quantos alunos estão matriculados em cada turma. Vamos pegar uma determinada turma aqui, ó. Turma código 1. Então, nós vamos estabelecer um filtro aqui. Where turma código seja igual a 1. Então, eu vou trazer todos os alunos que estão matriculados nessa turma 1. Perfeito? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 alunos matriculados. Ó, turma código 1. Aqui estão as notas dos alunos. Alguns estão sem nota, né? Aqui o diretor quer saber quantos alunos estão matriculados, né? Por exemplo, na turma 1. Como que a gente sabe quantos alunos estão matriculados? A gente filtrou aqui que a gente quer todos os registros onde a turma código seja 1. Eu tenho aqui a matrícula do aluno. Então, só de olhar para esse resultado, eu vejo que tem 4 alunos matriculados nessa turma. Perfeito? Só que essa forma de consultar, né, você teria que tratar esse resultado dessa consulta aqui na sua aplicação, por exemplo, para poder apresentar que são 4 registros de alunos para a turma 1. Né? E se fosse para todas as turmas, você teria que fazer uma consulta para cada turma, né? e tratar essa informação para você saber quantos alunos estão matriculados. Né? Vamos pegar uma turma, acho que a turma 5 é uma turma que tem mais alunos matriculados. A turma 5 tem todos os alunos com nota aqui, ó. Então a turma 5 eu tenho 7 alunos matriculados, ó. Essas são as notas dos alunos matriculados na turma 5, perfeito? Então eu tenho 7 alunos matriculados na turma 5. Só que isso aqui não é intuitivo, eu preciso... Qual a informação que eu quero? Eu quero quantos alunos estão matriculados na turma 5. Eu vejo que tem 7 registros, né? Mas qual a forma intuitiva de eu receber essa informação? Né? Vamos para o segundo caso. Suponha que o diretor queira saber o aluno com a maior nota em cada turma. Então, para a turma 5, qual o aluno com maior nota? Só de visualizar que são poucos registros, né? Obviamente. O aluno com maior nota é o aluno com a nota 87. Mas, se eu precisar dessa informação, eu vou ter que trazer todos os alunos que estão matriculados na turma 5, fazer essa consulta, né? Vou ter que fazer uma varredura nas notas e selecionar a maior nota para então eu ter informação e saber que é o aluno 3, né? De matrícula 3. Então isso não é intuitivo, não é fácil, não é simples. E no terceiro caso, suponho que o diretor quer saber a média das notas dos alunos em cada turma. Qual a média dessas notas aqui? Eu teria que fazer essa consulta para a turma 5, né? Extrair todas essas notas, somar todas e dividir pela quantidade para eu extrair a média. Ou seja, é uma operação altamente improdutiva, né? Então, as funções de agregação, pessoal, eles servem para você extrair do banco de dados esse tipo de informação. Perfeito? Vamos continuar. Então, nós temos aqui 5 funções de agregação, né, que são usadas para você extrair esse tipo de informação. Então, nós temos a função count asterisco, né, função count asterisco, e essa função ela vai retornar exatamente o número de registros que a consulta filtrou. Então, você faz uma consulta e você seleciona que você quer um count asterisco dessa consulta, ele vai retornar para você, ao invés da consulta em si, dos dados extraídos, mas ele vai retornar a quantidade de registros que foram filtrados. Então, esse count aqui, ele traria para mim a quantidade de registros, que é exatamente, ó, quantos alunos estão matriculados na turma 5, ó, filtrei, turma 5, perfeito?
quantos alunos estão matriculados? Se eu usar a função count, ele vai retornar para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros. Então já vou adiantar para vocês como que vai ficar essa consulta, né? Então eu uso count. Ao invés de selecionar todos os registros da consulta, eu vou selecionar a minha função de agregação, ó. Count, asterisco. E quando eu executo isso, o que ele traz para mim? 7. Ou seja, qual a quantidade de registros para aluno turma, onde a turma código é 5. Ou seja, 7 registros. Então são 7 alunos vinculados nessa turma 5. Perfeito? Essa é a função da minha função count. Ela é retornar quantos registros foram afetados por essa consulta aqui. Quantos filtros, né? A outra função que eu tenho é a função sum, né? Em inglês, somar. Só que eu preciso especificar um determinado atributo dentro dessa função, que ela vai retornar o somatório dos valores de um atributo específico da consulta, né? Eu não tenho um exemplo aqui desses 3 casos aqui. Eu não tenho um caso para o sum, porque o sum é muito usado para valores de dinheiro, né? Então suponhamos que você tem uma tabela que contém os itens vendidos, né, de uma loja. Então você tem qual item vendido e por qual preço ele foi vendido. Então se você quer saber tudo que foi vendido, a quantidade total vendida no dia, você precisa somar os valores, né, como se fosse um somatório do Excel no final do dia. Aí você soma, você tem os valores. Então vamos usar o sum aqui, né? Então eu volto aqui novamente na minha consulta, filtrando a turma 5, né? Então o sum, por exemplo, suponha que se você pegar todos os registros de alunos matriculados na turma 5, some para mim todos os valores das notas. Qual seria o total, né? Se eu tivesse uma coluna aqui embaixo do Excel, eu ia somar tudo isso aqui e chegar no valor. Então o sum ele é usado para isso, pessoal, né? Ó, se eu colocar aqui sum a coluna nota, eu preciso estabelecer o que eu quero somar. Não é igual ao count, que é count tudo, é count nota. Se eu estabelecer aqui, ó, ele vai somar para mim que o somatório daquelas notas dá 417. Então ele faz para mim automaticamente essa soma das notas, né? Só que nesse caso aqui não é usado para nada, né? Seria muito interessante se fossem valores, né, em reais aqui. Você queria saber a soma de tudo isso. Então esse é o sum. A terceira função é o AVG, né? Que também é para um atributo. Essa função já serve para esse caso nosso. Ela vai retornar a média aritmética dos valores de um atributo específico da consulta. Então essa aqui resolve esse segundo caso aqui, né, pessoal? Aqui, ó, terceiro caso, aliás. Suponha que o diretor queira saber a média das notas alunos em cada turma. Então, para a turma 5, para essa turma 5 aqui, se eu usar o AVG, ó, eu tenho todas as notas. Qual a média dessas notas aqui, né? De todos esses alunos aqui, qual foi a média da turma 5, os alunos? Eu utilizo a função AVG. Só que o AVG ele não é asterisco. O AVG eu quero saber a média de algum dos atributos aqui da minha consulta. Eu quero saber a média da nota. Obviamente que tem que ser um atributo numérico, né? Então, quando eu coloco aqui, ó, ele traz um valor com casas decimais, né? Você não especificou quantas casas decimais, né? Isso é uma dízima, na verdade. Então, ó, a média das notas da turma foi 59,57. Perfeito, pessoal? Então, é uma função que pode ser muito útil quando vocês vão fazer qualquer operação no banco de dados. É mais uma função de extração de informação, né? Quais foram as médias? Porque você tem, até então, que esses alunos eles se matricularam na turma 5, né, e tiveram essas notas. Uma informação muito útil é você saber qual foi a média das notas dos meus alunos, né, nessa turma aqui. Então você utiliza o AVG nota. Extremamente útil. Extremamente.
média foi 59,57. Voltamos. E eu tenho aqui mais duas funções, que é o max e o min, também para um determinado atributo. O max ele retorna o valor máximo entre os valores de um atributo específico da consulta. E o min ele retorna também o valor mínimo, né? Então, volta nessa questão aqui. Suponha que o diretor quer saber o aluno com maior nota em cada turma. Então, para a turma 5, se eu quiser saber o aluno com maior nota, vou retornar aqui. Nós sabemos que o aluno com maior nota é o aluno com nota 87, que é o aluno de matrícula 3. Perfeito? Então, mas eu quero extrair somente essa informação. Então, eu quero max. Max, qual atributo? Max nota. Eu quero a nota máxima dessa consulta. Nota máxima, 87. Então, é uma função bastante útil também. E a outra função é a função min, que é o contrário, né? Que é a nota mínima. Qual que é a nota mínima desse conjunto aqui de registros? Da turma 5. É o 23, né? Primeira nota, 23. Então, a nota mínima, eu uso a função min. Nota. E executo. Ele vai trazer a menor nota, 23. Então, essas são as funções de agregação, pessoal. Então, são funções que ela trabalha em cima de um conjunto de registro, né? E extrai determinada informação. São extremamente úteis no dia a dia de um profissional que desenvolve consultas SQL, né? Então, aqui eu acabei fazendo, já adiantando as consultas, né? Suponho que o diretor quer saber quantos alunos estão matriculados. Então, nesse caso, eu vou usar o count, né? Que retorna quantos registros de matrículas contém uma turma. E eu fiz aqui, no caso, a turma 1, mas lá no código eu usei a turma 5, né? Então, foi aqui o count, que retornou para mim a quantidade de registros da turma 5. Que são 7 registros, então tem 7 alunos matriculados, perfeito? No caso aqui para a turma 1, né? Vamos usar o exemplo do slide, turma 1, filtro pela turma 1. Pois bem, tem 4 alunos na turma 1, certo? Aí a gente continua desenvolvendo o raciocínio. Essa consulta ela retornará a quantidade de registros de alunos matriculados para a turma 1, né? Mas, se o diretor desejar saber a quantidade de alunos matriculados em todas as turmas, né? Será necessário fazer um select para cada turma? Porque aqui eu estou restringindo a quantidade de registros, né, de alunos para a turma 1. E se eu quiser saber a quantidade de registros para a turma 1, para a turma 2, para a turma 3, para a turma 4 e assim sucessivamente? Eu vou ter que fazer um select desse para cada turma. Então, ó, a minha turma 1 retornou 4 registros. A minha turma 2 retornou nenhum. Eu não tenho nenhum aluno matriculado na turma 2. A minha turma 3, ela retornou também 4 registros. A minha turma 5 retornou 7 alunos. Pois bem, mas eu vou ter que ficar fazendo essa consulta repetidamente para cada turma que eu quiser saber quantos alunos tem matriculados, né? Obviamente que não. A SQL proporcionou para a gente uma nova função para agrupar essas informações. Então eu vou mostrar para vocês, né, a cláusula group by, também muito utilizada para você poder fazer esse agrupamento, né, que você quer saber a quantidade de alunos matriculados, mas em cada turma especificamente, né? E você quer fazer isso em uma única vez, não ficar fazendo um count para cada turma. Então,
para retornarmos em uma única consulta a quantidade total de alunos matriculados em cada turma, precisamos especificar na consulta que essa consulta ela precisa agrupar a quantidade de alunos, de registros, por cada turma, né? Por quê? Vamos lá. Se eu mostro aqui, junto com o meu count, eu quero mostrar aqui turma código. Turma código e executo. Para a turma 5, eu tenho 7 registros. Para a turma 1, eu tenho 4 registros. Turma código 1, 4 registros. Pois bem, e se eu tiro o meu filtro? Aí eu quero mostrar a turma código e a quantidade de registros nessa turma. Se eu executar, meu SQL vai dar um erro para mim, né? Se a gente for ver aqui o inglês, né? Lá na agregação, essa consulta, ela está sem o group by, né? E eu possuo atributos, colunas na minha consulta que são incompatíveis, né, com esse tipo de consulta que eu estou fazendo. Eu preciso usar um tipo de agrupamento para poder então fazer essa minha consulta, porque ele está atendendo, ele quer que você mostre o código da turma e a quantidade de registros, e eu não especifico mais nada. O meu SQL não consegue executar essa consulta, ele precisa de um agrupamento. Pessoal, você quer a quantidade de registros para uma determinada turma, mas agrupado pelo o que, né? Então eu utilizo o group by por aquele atributo. Então eu preciso agrupar essa minha consulta por turma, né? Eu preciso fazer um agrupamento nessa quantidade de registros por turma. Então, para isso, no final da consulta, utilizamos a cláusula de agrupamento group by, né? E essa cláusula de agrupamento, ela pode ser utilizada para qualquer função de agregação, né? Count, sum, a somatória, a média, o max e o mínimo, né? Assim a gente pode constar de uma única vez a maior nota agrupada por turma, a média das notas agrupadas por turma, o total de matrículas agrupadas por turma e assim por diante. Então, se nessa consulta aqui eu fizer um agrupamento, o group by, o próprio MySQL já traz pra gente. O group by, ele precisa ser um agrupamento por algum dos atributos que estão aqui na minha lista que eu estou mostrando. Como eu quero saber por turma, eu quero um count, eu quero a quantidade de registros por turma, então obviamente eu vou agrupar por turma código. Então quando eu executo isso, a minha consulta ela não dá erro. Aqui eu faço de uma única vez, né, em uma única consulta, eu trago a turma específica e a quantidade de alunos matriculados. Então, para a turma 1 eu tenho 4, para a turma 3 eu tenho 4 alunos matriculados, para a turma 4 eu tenho 4 alunos matriculados, para a turma 5 eu tenho 7, para a turma 6 eu tenho 6 alunos matriculados, né, e assim por diante. Então, se nós formos entender o que essa consulta ela está fazendo, ela está fazendo em uma única linha de SQL de consulta, né? Se eu trazer aqui, asterisco from, e eu fizer uma ordenação por código de turma, é exatamente isso que essa consulta está fazendo. Olha lá, turma 1. Eu tenho 4 alunos matriculados, 1, 2, 3, 4. São essas matrículas dos alunos. Turma 3, eu tenho também 4 alunos matriculados, as notas. A turma 5 aqui embaixo, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos matriculados. Esses são os alunos. Então aquela consulta, ela retornou para a gente de uma única vez essa informação que o diretor precisou. O diretor queria saber quantos alunos estão matriculados em cada turma. Então, esse select, utilizando a função count, né, na tabela aluno turma, e eu fazendo um agrupamento por turma código, de uma única vez eu tenho essa informação.
né? Então eu uso aqui turma código e eu faço um count, que é a função de agrupamento, de agregação, e em vez de ordenar, que eu agrupo. Se eu usar só o ordenação aqui também, ele dá um erro. Eu preciso de um agrupamento aqui, group by. Então aqui eu tenho em cada turma a quantidade de alunos matriculados. E a mesma coisa para as outras funções que nós precisamos. Ó, o diretor quer saber o aluno com a maior nota em cada turma. Então nós vimos lá naquela função somente o aluno com maior nota na turma 5, mas eu quero saber o aluno com maior nota em cada turma. Então é o max, só que aqui eu preciso falar o máximo agrupado por turma código. Então, na turma 1 a maior nota foi 95, na turma 3 a maior nota foi 100, na turma 4 a maior nota foi 89, são só notas grandes, né? Então eu tenho aqui a maior nota para cada turma, obviamente agrupado por turma, né? Eu agrupo aqui, ó, a maior nota dentre todas da turma 1, a maior nota dentre todas da turma 3, a maior nota dentre todas da turma 4. E assim, se quiser tirar a prova, né, tire a prova. Não há nenhum problema em tirar a prova. Você ordena aqui pelo código da turma e você executa. Ó, turma 1, 95. Olha lá. Turma 1, 89, 95. Então, é para você tirar a prova. E a questão 3, né, suponha que o diretor queira saber a média das notas dos alunos em cada turma, né? Nós fizemos a média aquela hora da turma 5. Então, se eu quiser AVG, no caso a função de média AVG, nota, né? Eu tiro e eu faço um filtro aqui que eu estava vendo só a turma 5, né? A média da turma 5, ela tinha sido 59, 57, né? Agora, se eu quiser ver em uma única vez a média de todas as turmas, então eu uso turma código, né? E eu tiro o filtro, porque eu não quero filtrar mais, e eu só faço o agrupamento, no caso, por turma. Ok? Turma código. Se eu executar, aqui ó, turma 5, 59, 57. Só que ao invés de listar só a turma 5, para mim ele já traz todas as outras turmas, né? Ó, da turma 1 a média foi 92, da turma 3 foi 65, da turma 4 59,5. Então são funções, pessoal, que extraem informações muito importantes do banco de dados, né? Muito interessantes. Com o SQL você consegue extrair esse tipo de informação, ao invés de você fazer uma consulta simples e ter que processar o resultado da consulta, né? Então, pessoal, a gente já viu o uso de junção, né, e filtros, né? Então a gente pode, eu passei para vocês agora as funções de agregação e a cláusula group by para você fazer o agrupamento, né? Então, bom, essa parte da aula aqui quer dizer o quê? Com todas aquelas consultas que nós fizemos na última aula, né, de conjunções e com filtros, nós podemos aplicar essas funções de agrupamento de dados e retornar quantidade de registros, valores máximos, valores mínimos, valores médios, né, utilizando junções também sem nenhum problema. Só que no caso aqui, para o meu SQL, eu tive que setar esse global mode aqui, né, para ele não restringir o uso de junções no group by. Então vocês setem isso aqui também, perfeito? Para você fazer isso é muito simples, é só você executar esse, né? Você vem aqui
copia você vai ter que copiar do PDF. Aqui eu não estou conseguindo porque está no meio da apresentação, né? Ele não deixa. Deixa eu tirar a apresentação para mostrar para vocês, né? Então você copia do PDF e executa aqui no próprio SQL PHP-MyAdmin. Nada mais, nada menos, essa função ela vai tirar esse only full group by aqui e vai possibilitar que você faça junções em funções agregadas. Senão ele não permite. Você executa em executar. Ok. Então ele, uma vez feito isso, ele vai permitir que você faça junções e consultas mais elaboradas com o uso de agrupamento, né? Agora eu retorno aqui na nossa aula, né? Então a gente agora tem uma consulta mais elaborada para poder fazer, né? Suponha que o diretor queira saber quantos alunos estão matriculados em cada turma do ano de 2016 da disciplina de banco de dados. Apresente o código da turma, o nome do professor e a quantidade de matriculados. Ok, pessoal? Então, para a gente fazer esse tipo de consulta, como eu expliquei na videoaula anterior, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender no nosso modelo de dados, né, onde estão as informações que eu quero consultar. Então aqui eu tenho o modelo de dados, né, e o que a minha consulta solicita? Ó. O diretor queira saber quantos alunos estão matriculados em cada turma do ano de 2016 da disciplina de banco de dados. Onde há o vínculo do aluno com a turma? O vínculo do aluno com a turma está na tabela aluno-turma. Então aqui eu tenho o registro do vínculo do aluno com determinada turma. Então a minha tabela-alvo, nesse caso, vai ser aluno-turma. Então eu venho aqui em SQL. Eu começo sempre uma consulta fazendo select asterisco from a minha tabela-alvo. Eu já dou sempre comece uma consulta e já dê um apelido para a tabela, que isso facilita também. Ok, pessoal. Então eu tenho aqui todos os alunos matriculados nas turmas, né? Aluno matrícula, turma código, a nota, a frequência, né? Então uma consulta simples. Select asterisco from. Perfeito? Então nós continuamos com a nossa análise. Eu vou voltar aqui para o meu desenhador e para facilitar eu vou abrir o prompt SQL do outro lado. Select asterisco from aluno turma e já chamo de AT. Ok, então eu tenho todos os dados aqui de aluno turma, perfeito? E eu volto para a consulta. Bom, o diretor ele quer fazer um filtro em turma do ano de 2016 da disciplina de banco de dados. Então a gente já viu esse exemplo, né? Nós já vimos que eu não tenho nessa tabela a disciplina que o aluno está matriculado e nem o ano da turma. Mas essa tabela aluno-turma ela tem uma chave estrangeira aqui para a turma, né? Onde nessa tabela aqui então eu tenho essas informações que eu quero restringir. Então, obviamente aqui essa tabela ela está ligada pela tabela turma pelos atributos aqui chave estrangeira turma código e aqui então eu vou ter que fazer uma junção, perfeito? Então eu vou fazer uma junção já com a tabela turma, que é uma tabela relacionada. Eu já chamei de AT e eu faço uma junção com a tabela turma. E eu já chamo a tabela turma de T
Onde agora qual que é a chave de casamento? São os meus atributos chave estrangeira e chave primária que estão relacionados, né? Eu já tenho aqui a representação da relação. Então, turma código em aluno turma, onde aluno turma ponto turma código ela é igual a turma ponto código. Ok, está feita a junção. Eu executo a junção, executo a minha carry. Então eu tenho aqui todos os alunos matriculados e os dados. Eu tenho agora com essa consulta aqui, eu tenho todos os dados das turmas que estão vinculadas àquele aluno turma, aquele registro de aluno turma. Tem todos esses dados aqui. Uma vez que eu tenho esses dados, eu posso fazer o filtro que a minha consulta solicita. Então a minha consulta solicita turmas do ano de 2016 da disciplina de banco de dados. Então eu tenho aqui o ano 2016. Então eu tenho o ano aqui, eu posso efetuar um filtro. Como que eu efetuo o filtro? Com o where. O where t.ano igual a 2016, correto? E faço uma concatenação aqui, um operador lógico. Eu coloco um outro filtro onde as disciplinas, além, né, eu quero excluir web, quero excluir cal, quero excluir SO, eco, eu quero somente a disciplina de banco de dados. E t ponto disciplina sigla igual a BD. Ok, pessoal, entendido? Isso a gente já viu na aula anterior, né? Então eu estou fazendo um filtro com essa minha tabela onde eu fiz a junção. Estou fazendo os filtros em turma para determinado ano e para determinada disciplina. E eu executo essa minha SQL. Agora ela vai trazer uma filtragem para mim. Ó. Então eu tenho aqui os alunos matriculados nas turmas. E aqui só a turma de banco de dados e só o ano de 2016. Ok. Apresente o código da turma, o nome do professor e a quantidade de matriculados. Pois bem, então eu posso mostrar já o código da turma, o nome do professor. O código da turma está aqui, turma código. É uma informação simples para mostrar. Mas e o nome do professor da turma? Professor tá o nome do professor está numa outra tabela, que é a tabela professor, né? Então eu vou ter que fazer uma nova junção aqui, que essa tabela está ligada através desse atributo professor matrícula. Então eu vou ter que fazer uma junção de turma com professor para então poder extrair o nome do professor da turma. Então eu vou ter que fazer uma nova junção, né? Uma nova junção com a tabela professor, onde o meu atributo de turma, que é professor matrícula, seja igual à minha matrícula da tabela professor. Uma vez que eu faço isso, eu tenho lá no final também o nome do professor, professor L, professor Joaquim. Perfeito? Vamos para o que a minha consulta quer que eu extraia. Ela quer que eu extraia o código da turma, o nome do professor. Então, AT eu tenho o código da turma, turma código, e o nome do professor está na tabela professor. Ó, matrícula nome. Pois bem. Aqui. Ele trouxe para mim os 4 registros, porque eu pedi para mostrar só o código da turma e o nome do professor. Só que a minha consulta, ela quer que eu mostre a quantidade de alunos matriculados em cada uma dessas turmas. Vocês podem verificar, ó, que são apenas 2 turmas. É a turma 1 e a turma 4. Ó, turma código são apenas, eu tenho 4 alunos matriculados em cada turma.
Se eu voltar para mostrar tudo, é exatamente isso que a minha consulta mostra para mim, né? Ela consulta, ó, que eu tenho, ó, aluno matrícula, 4 matrículas na turma 1, 4 matrículas na turma 4, né? E a minha consulta quer que eu mostre essa quantidade de matrículas por turma. Então eu vou ter que usar uma função count, que é a quantidade de registros que eu tenho. Eu tenho 4 em cada uma. Se eu utilizar um count frio aqui, ele vai me trazer 8 registros. Olha lá, 8 registros, mas eu quero a quantidade de registros por turma. Então eu preciso apresentar at.turmacódigo. E ele vai me... Na verdade, eu não fiz o agrupamento, né? Como eu desabilitei a função de agrupamento, agora eu preciso estabelecer o group by. Por quem que eu quero agrupar? Ele trouxe o código 1 com 8 registros, mas na verdade eu preciso fazer o agrupamento por turma código group by at.turmacódigo, que na verdade são 4 registros em cada turma. Aqui, turma código 1, 4 registros, turma código 4, 4 registros também. Agora sim. E a minha consulta solicita o quê? Ela solicita que eu apresente o código da turma e o nome do professor. Então eu preciso apresentar aqui o nome do professor que está ministrando essa disciplina e a quantidade de alunos. Então, pessoal, tem aqui, ó, o código da turma. Código 1, o nome do professor, professor Wellington. Eu tenho 4 alunos matriculados nessa turma. Código da turma, turma 4, o nome do professor, professor Joaquim. Eu tenho também 4 alunos matriculados nessa turma, né? E quais são os filtros? São turmas do ano de 2016 para a disciplina de banco de dados. Esse é o filtro. Então eu tenho 2 turmas, por 2 para cada professor ministrando uma turma, e a quantidade de alunos matriculados são esses. Pessoal, obviamente que uma consulta desse tipo, para quem está vendo a primeira vez, pode gerar dúvidas e não entender muito bem que a consulta ela tá, que tipo de informação que ela está trazendo. Mas a informação que ela está trazendo é exatamente essa que está sendo solicitada aqui, né? O diretor queria saber quantos alunos estão matriculados em cada turma do ano de 2016 da disciplina do banco de dados. Se você fosse fazer de uma forma simples, você precisaria saber quais são as turmas de 2016 da disciplina de banco de dados. Você precisaria extrair o código dessa turma. Teria que ir na tabela aluno turma, né, ver quantos registros existem para cada, né, vamos ver aqui no nosso mapeamento. Você precisaria selecionar qual a disciplina, qual o ano, disciplina banco de dados, ano 2016. Aí você teria o código da turma, você teria que vir aluno turma aqui, ver quantos alunos estão vinculados nessa turma, para você extrair essa informação de quantidade, e depois você ainda teria que fazer um filtro para saber quem é o professor que está ministrando essa turma, né? E tudo isso nós fazemos com uma única consulta, que é essa consulta aqui. É a turma 1 e a turma 4, que são as disciplinas de banco de dados 2016. Os professores são o Hérito e Joaquim, e eu tenho 4 alunos em cada turma, né? Óbvio, pessoal, vai sentir dificuldade no começo, quando estiver começando a fazer esse tipo de consulta? Sim, né? Não é simples. Mas qualquer aprendizado ele se dá pela prática e pela repetição. Quanto mais você exercita esse tipo de consulta, né, e vê os resultados e testa com os registros que estão na tabela,
mais você exercita, mais você aprende, mais você fixa esse tipo de tipo de consulta, e isso fica mais para frente, você vai exercitando a profissão, isso fica automático. Volto a dizer, importantíssimo você conhecer o banco de dados que você está trabalhando, onde está a informação, né? Quais são os relacionamentos, senão você não consegue estabelecer, fazer um tipo de consulta desse tipo mesmo, né? Não é, a questão não é saber a sintaxe, né, da consulta. A questão é você conhecer o banco que você está trabalhando, tá? Vamos por uma próxima. Então essa foi a consulta. Foi exatamente a consulta que eu fiz, né? Eu fiz na raça aqui, e aqui tá a cola. Beleza. E aqui, suponha que o diretor queira saber o aluno com maior nota em cada turma do ano de 2016 da disciplina de banco de dados, né? Presente o código da turma, o nome do professor, o nome do aluno e a sua nota. Então essa consulta ela é maior nota. Eu vou usar a função de agregação max, né? Max em cada turma. Quando eu falo cada turma, eu já sei que eu vou fazer um group by por turma código, pelo código da turma. E o filtro é o mesmo filtro, 2016 disciplina do banco de dados. Então eu continuo no filtro de 2016 banco de dados. O agrupamento continua sendo turma código, né? Só que ao invés de eu saber a quantidade de registros, eu quero saber a maior nota. Se eu coloco max at.nota, possivelmente eu já vou, em vez da quantidade de alunos matriculados, eu vou ter o aluno com maior nota aqui, se não der nenhum erro. Opa, já me trouxe, ó. Na turma do professor, turma 1 do professor Elton, a maior nota foi 95. Na turma 4 do professor Joaquim, a maior nota foi 89. E se eu quiser saber quem é esse aluno? Obviamente eu vou ter que fazer mais uma junção aqui, né? Qual o nome do aluno? Aluno turma, eu tenho o nome do aluno está aqui. Eu vou ter que fazer uma junção entre aluno turma e aluno para poder extrair o nome do aluno. Então se eu faço uma nova junção aqui, join aluno, onde at ponto aluno matrícula seja igual a ponto matrícula, eu tenho o nome do Felizardo aqui, que tem a maior nota da turma. A ponto nome. É o Daniel, que tirou a maior nota na turma 1 do professor Wellington, 95. O Daniel tirou de novo a maior nota da turma do professor Joaquim, que foi 89, né? Foi simples, né, pessoal? Porque a gente acabou utilizando os mesmos filtros, né? Turma o ano 2016, a disciplina siga o banco de dados, os mesmos joins, né? Então, e a função de agregar, eu agreguei pela turma, né? Ou seja, eu peguei a maior nota pela turma, filtrando essas turmas aqui. Porque se eu tiro esse where aqui, pessoal, que o intuito aqui é mostrar a função do where, né? Se eu tiro aqui, eu vou trazer, ó, a maior nota para todas as turmas que eu tive, né? Dos professores. E o Daniel tirou a maior nota em todas, praticamente. Daniel foi o... Eu posso ter aqui também, se eu quiser mostrar aqui qual que é o nome da disciplina, é fácil também. Onde está a disciplina aqui? A disciplina está na relação entre turma e disciplina. Então eu posso fazer mais um outro join aqui. Join disciplina de onde T ponto, olha lá, disciplina sigla seja igual a D ponto sigla. Aí eu consigo trazer o nome da disciplina, ó, D ponto nome. Se eu executo, olha lá, turma 1, professor Wellington, banco de dados, maior nota 95, aluno Daniel.
Turma 3, professor Ivan, programação pro web. Maior nota 100, aluno Daniel. Turma 4, professor Joaquim, banco de dados Daniel. Turma 5, Ana Lúcia, professora, disciplina cálculo, maior nota 87, Daniel. Turma 6, professor Sérgio de economia, maior nota 90, aluno Gabriel. Quem está trazendo todo esse tipo de informação para mim, pessoal, numa única instrução, é esse select aqui. Não é? Você agregou a maior nota, agrupou essa maior nota por cada turma e fez junções para quê? Para você poder mostrar o nome do professor, o nome da disciplina, o nome do aluno e etc e tal, por conta da sua modelagem, né? Que os nomes eles estão nas tabelas relacionadas, né? Você precisa fazer junção. Bom, essa aqui foi o resultado da consulta, né? E a terceira, suponha que o diretor queira saber a média das notas dos alunos em cada turma do ano de 2015. Então, o único filtro que eu vou ter aqui, nesse caso, eu mantenho a mesma consulta, né? Então, eu vou ter que fazer um filtro, vou ter que usar um where. E ele quer as turmas do ano de 2015. Então, t.ano seja igual a 2015. Perfeito. E ele quer a média das notas. Então a função de agregação que eu vou usar aqui, ela vai ser AVG. Ok? AVG. Obviamente que eu não vou vincular isso a algum aluno. Por quê? Porque é a média de todos os alunos, né? Então se eu executar isso daqui, eu vou ter que as turmas de 2015 foram só 3 turmas de programação pro web, sistemas operacionais e de cálculo, turma 3, a turma 7, a turma 10, e a média das notas foi 65, programação pro web, a média de sistemas operacionais foi 47,75, né, muito baixa, professor malvado, e a média do professor Joaquim de cálculo foi 71,85. Então, toda essa consulta ela está aqui. Eu acabei utilizando a mesma estrutura, né? Por que, pessoal? Por que a consulta não mudou tanto? Porque a coluna alvo, né? Nós estamos todos fazendo contagens de matrículas de alunos em turmas. Qual que é a coluna alvo? A coluna alvo é essa menina aqui, sempre. Aqui que eu tenho vínculo do aluno na turma. A turma que eu falo qual que é a disciplina, quem que é o professor, né? Na turma que eu falo qual que é o ano, qual que é o semestre. Então não mudou a nossa consulta aqui, né? E com certeza eu vou dar alguns exercícios, vou passar exercícios para vocês também baseado nesse exemplo. Mas eu volto a dizer que para você fazer esse tipo de consulta numa base de dados que você está trabalhando, se você criou a base de dados, vai ficar mais fácil você entender isso, né? Se você não criou a base de dados, você possivelmente vai precisar de uma representação gráfica para você ver onde está a informação, ou até mesmo precisar do dicionário de dados, né, para poder saber onde você tem que fazer o agrupamento de dados, onde estão os registros, para você poder fazer suas consultas, né. Pessoal, por hoje é só, a aula já ficou bem extensa, né? Aqui está o resultado da consulta e espero que vocês tenha sido bastante proveitoso, tá? Até a próxima, um abraço.